Queria escrever frases que me extradissessem frases soltas. A lua de madrugada, jardins e jardins em sombra, doçuras adstringentes do mel, cristais que se quebram com música fragor de desastre. Ou então usar palavras que me vêm do meu desconhecido. Trapilíssima avante sine qua non Masiote. Ai de nós e você. Ela era muito bonita, muito bonita. Mas o filho é, digamos assim, meio freudiano. Quando você percebeu que você era filho de uma grande escritora? É quando até tem uma coisa curiosa, assim, porque vinha muita gente de fora pedir entrevista e reuniões, e uma vez eu me lembro que tinham anunciado nos anos 60 que vinha uma comissão da Rússia. E aí eu fiquei encarregado de servir o cafezinho. Na hora que eu trouxe a bandeja virou e caiu no meio da reunião. Então aí eu percebi que tinha, digamos assim, gente de fora vindo para estar com a Clarice. A Clarice afirma numa carta de 7 de setembro de 56, endereçada a Mafalda Eurico Veríssimo, o seguinte: meu marido e eu, não tendo infelizmente religião, por enquanto, criamos nossos filhos na ideia de Deus, mas sem lhes dar rituais definitivos e à espera de que eles próprios, mais tarde, se definam. O que significou, o que significava exatamente esse tipo de criação? Existia a ideia de Deus, mas não sobre um invólucro, digamos, preparado. Então é um pouco como eu me formei. Ela tinha uma frase assim: Deus cuida dos passarinhos, por que não ia cuidar de você? Né? Nessa mesma carta, a Clarice observa que por 3 anos eles tinham sido os padrinhos de seus filhos. Eu cito a carta, ela diz: por tácito, espontâneo e comum acordo, e que faltava apenas legalizar uma situação, também palavras da Clarice na carta. No entanto, ela fala que eles seriam padrinhos leigos. Você tinha 3 anos na época da carta. Como é que isso aconteceu de fato? Ou melhor, ou ainda, como é que era o convívio com o Érico e com a Mafalda? É aquela coisa de brasileiro no exterior, né? Meu pai era diplomata, minha mãe acompanhava, e o Érico e a Mafalda estavam lá por conta de uma função lá no Congresso Pan-Americano de Literatura, e eles eram os melhores amigos, então um pouco mais velhos. Na verdade, o Érico e a Mafalda foram meus avós de fato. E por isso que ela estava dizendo que estava consagrando uma coisa de fato para o direito para ter um documento, né? Assim. Então, mas não era uma coisa afetiva e não religiosa. Né? E você se sentia os dois como... Eram avós, inteiramente. Não. Foram os meus avós, porque eu não conheci. E avós deliciosos, imagino. Fantásticos. Os dois personalidades assim muito queridas e muito especiais. A gente morava no Leme e no prédio ao lado morava a irmã da Mafalda Veríssima, a Lucinda Martins. E esse pessoal estava sempre lá, e fora, no prédio ao lado era o ateliê do Aloysio Magalhães, do Burle Marx, e mais um quarteirão tinha o Bruno Jorge, o escultor. Então era uma convivência interessante. Muitas perguntas não são direcionadas ao tempo. Quer dizer, em outros tempos, uma personalidade que foi muito importante foi o Fauzi Arap, que fez umas primeiras peças da minha mãe, depois voltava lá e conversavam dias inteiros. Então era muito comum isso. O Mistério do Coelho Pensante foi escrito a meu pedido, porque eu dizia: você escreve tanto, por que você não escreve um livro para mim? Aí ela parou e disse: não, vou escrever. E na época nós morávamos em Washington, ela escreveu em inglês e guardou, me deu e guardou. Muitos anos depois, no Brasil, pediram um livro infantil e ela tirou da gaveta, traduziu e virou o primeiro livro infantil dela. É a história de um coelho que existia em casa, os peixes realmente, como ela conta na história,
que nós tínhamos um peixe, eu fui viajar, ela esqueceu de alimentar os peixes, aí ela virou a mulher que matou os peixes. Um dos contos do livro Laços de Família é sobre o homem que se arrepende de ter abandonado o cachorro, que aparentemente é uma história quando ela saiu da Itália e foi para morar na Suíça, que ela deixou o cachorro. Então é uma coisa dela mesma, que, digamos, é transposto para a literatura, como a literatura sendo uma coisa autobiográfica também, né? Nós tivemos o Miquinho, a Elisete, que ela também transcreveu. Essa história é importante. Tem a questão que a Elisete foi comprada na rua e que aí ficou doente em casa e depois nós levamos para o veterinário e que um dia o veterinário liga dizendo que está melhor e no dia seguinte ele liga para dizer que a Elisete tinha falecido, como se fosse um membro da família. Isso está tudo em crônicas e contos. E o Ulisses, o cachorro Ulisses? O Ulisses era fantástico, era um vira-lata com ascendência de Basset e era uma figura, porque ele acompanhava em tudo, ela tratava ele quase como se fosse gente. Uma famosa entrevista que ela fez para o Pasquim, em que o Ulisses pegou o pessoal conversando em casa, ele pegou uma guimba de cigarro, né? Botou na boca e ele foi fotografado no Pasquim como sendo um personagem importante. E tem uma foto também que está no último livro infantil que eu reproduzi, do Ulisses no colo da Geni, que era uma empregada, uma negra assim, vistosa, que acompanhou até os últimos dias, que era uma cozinheira, então é um personagem importante também. Cada leitura é uma redescoberta. Eu não conheci outra vida que não fosse a de ser filho da escritora. Então, eu acho que ela escreveu, digamos, os textos não têm uma data, ou estão muito à frente do seu tempo. Eu não quero comparar, mas você falar de Cervantes, de Shakespeare e tantos outros, quer dizer, não tem data, né? Você lembra qual foi o primeiro livro da Clarice que você leu, fora os infantis? Talvez Laços de Família, talvez Laços de Família. Você lembra da sua reação, qual foi? Eu até fiz um texto, assim, à moda de Clarice e mostrei para ela. E que ela achou muito engraçado e ficou curioso. Quer dizer, eu tentei copiar o estilo da Clarice. A gente tinha uma coisa em casa, que a editora do autor, ela mandava para a gente tudo que publicava. Então eu tive, digamos assim, acesso às primeiras edições do Drummond, do Vinícius, tudo aquilo que ficou tão caracterizado na década de 60, 70. Então aquilo vinha tudo, Rubem Braga, Fernando Sabino, então e os próprios livros da Clarice, mas que ficavam assim meio tabus, né? As crônicas, que foi o período de 67 a 73, é que a gente antecipava e lia, assim. Tem uma predileção especial por dois contos, duas crônicas, chama Restos de Carnaval e Banhos de Mar, que para mim são peças assim muito especiais da literatura brasileira. Acho que são muito importantes. Vocês lembram de cabeça desses Banhos de Mar e os Restos de Carnaval? Restos de Carnaval que eu falei? Sim, Restos de Carnaval. São assim muito tocantes. É porque o Restos de Carnaval, ela estava no Recife, foi o primeiro carnaval que ela se vestiu de rosa, fantasiou de rosa. E aí passou um menino na rua, se encantou com ela e quando ela ia para o baile, ela teve a notícia de que a mãe adoecera, teve uma crise, um ponto agudo da doença e ela teve que correr para a farmácia vestida de rosa. Então é uma coisa muito tocante. E também esse Banhos de Mar é a história do pai que levava as filhas para o banho de mar em Olinda. Então, que acordava de madrugada e que o banho de mar fazia bem. Então,
Então que ela se lembra voltando para o Recife com a água salgada no corpo e aquela questão do, digamos, tão ligada ao pai, né, e à infância. Né. Essas crônicas, eu estava reparando um pouco, talvez foram uma espécie de antecedência do Facebook, porque ela postava no Jornal do Brasil as coisas assim, muito pessoais que não se fazia. Então, daí eu acho que foi um pouco adiante do seu tempo. Né. Não sabia o que colocar na crônica, mas colocava frases muito pessoais, como se quase fosse um Twitter, às vezes, 140 caracteres. Clarice sempre foi considerada uma autora difícil, mas hoje é bastante popular. Você vê aí uma contradição? Como que você encara isso? No início, talvez o leitor se preocupasse em entender, mas a forma de entender a escrita de Clarice é uma outra percepção, é um outro sentido. Então, quando você se acostuma a esse outro sentido, você passa a poder entender que não é uma coisa hermética, é uma coisa, pelo contrário, muito próxima do leitor. A composição dos textos de Clarice, cada frase tem um significado independente e uma construção que praticamente transforma em poemas. Então, é muito fácil você extrair frases e colocá-las assim, na mídia e elas terem um sentido. Então, eu acho que é uma coisa. E as próprias crônicas eram muito pessoais, quase que tinham um tamanho apropriado hoje para essas coisas de internet, né? Esse nó vem do início da obra. A partir da segunda metade da década de 60, ela começa a escrever no Jornal do Brasil, em 1967. Aí ela começa a ficar muito popular e ela vai colocando muitas coisas pessoais. As pessoas esperavam o sábado para ler Clarice, Drummond, tinha uma qualidade muito importante. Então ela passou a ser, digamos, popular nessa época, e os outros livros também, mais recentes, como A Aprendizagem, a própria Hora da Estrela, são muito mais extrovertidos, têm muito mais história, têm uma modernidade, uma facilidade grande de ler. Então acho que essa questão vem de períodos anteriores até, talvez, a Paixão segundo GH. Depois disso existe as próprias crônicas, né, são muito fáceis, né? Você não pode ler com um preconceito, você tem que fazer uma leitura se entregando e vendo como é que o texto se entrega a você. Eu tenho uma visão ampla de que os livros são os livros, os textos estão aí. Quem quiser fazer uma adaptação, uma peça de teatro, uma música, uma exposição de fotografia, são interpretações derivadas da obra, então são sempre muito bem-vindas. No Brasil existem 6 a 7 biografias diferentes. Foi uma família que fugiu da perseguição e de crimes gravíssimos contra a humanidade que foram na Ucrânia. Eu acho que isso é que é importante estar sempre denunciando para que não aconteça outra vez. Então, esses detalhes, digamos, da violência não me parecem tão importantes quanto o fato da existência da violência. Ela gostava muito de cinema e, digamos, era um programa muito frequente, mesmo nas cartas, a vida toda ela sempre se referiu aos filmes que viu, então, filmes italianos, filmes americanos, enfim, sempre foi uma coisa muito importante para ela. Ela dizia que queria que o Antonioni filmasse um livro dela. Uma das crônicas mais conhecidas da Clarice é a célebre Brasília 5 Dias. O texto nasceu de uma viagem realizada em 62 e trata das primeiras impressões de uma cidade que ali era recém-construída. Até onde eu sei, você me contou isso, você esteve nessa viagem. Eu pergunto, se eram só vocês dois, embora você tivesse apenas 9 anos, se você tem alguma lembrança dessa estadia na nova capital?
Nós fomos a Brasília, que estava recém-inaugurada, no caso fomos visitar meu pai, que estava trabalhando em Brasília, e, digamos, foi aquele espanto geral, né? Aquela coisa tão diferente que ela ficou, digamos, muito marcada e que gerou esse texto que hoje é assim, um clássico sobre Brasília. Ela diz que em Brasília não se anda na rua, né? Não tem esquina. É uma coisa meio comum, mas dito da forma de Clarice. Né? Tem um texto que ela dizia que a cidade lembrava de um estado totalitário, já talvez antevendo 64. Né? Quando você lê esse texto hoje, que impressão você tem? Na verdade, você um pouco já adiantou, mas... Eu acho que são impressões parecidas, né? Aquele estranhamento de uma coisa completamente nova, você comparando o Rio de Janeiro em 62 com Brasília nessa época, recém-construída, aquela cidade planejada, aquela terra vermelha ainda aqui no chão, era uma coisa muito marcante. Quando ela foi para o hospital pela última vez, tem uma história que ela foi para o hospital e ela começou a dizer, não, vamos fingir que eu não estou indo para o hospital, que eu estou indo fazer uma viagem maravilhosa para a Europa, que vou passar pela França, pela Espanha, pela Itália. Aí o motorista se entusiasmou e disse, eu posso ir também? Essa é a última viagem de Clarice. Ela no táxi indo para o hospital. Ela jamais disse a idade dela, tanto que até o túmulo dela só tem a data de falecimento. A gente, em homenagem a ela, só deixou isso.